Fala galera, esse é o podcast do JC na Veia. Hoje com a nossa equipe aqui, eu, a minha esposa, a Eli e o Ricardo controlando câmera, som e todo o resto. E a gente vai falar de espiritualidade no cotidiano com o objetivo de ajudar a gente a entender como que a gente encaixa as coisas de Deus, como que a gente encaixa o nosso devocional, como que a gente encaixa a nossa vida com Deus no dia a dia. No dia a dia de gente que trabalha, de gente que estuda, de gente que interage com pessoas que são cristãs, que não são cristãs. Então, como que a gente consegue fazer isso? Tem um monte de gente que tem essa dúvida, né? Como que é ser cristão no trabalho? O que eu posso fazer? Como que é na escola? Eu tenho dúvidas. Então, vira e mexe, a gente recebe esse tipo de dúvida. A gente vai falar disso hoje e eu quero começar falando de oração. Como que cada um de nós aqui encaixa oração no dia a dia de uma pessoa que é mãe, que trabalha, que tem as coisas da casa, ou no meu caso, que trabalha, tem as coisas da casa, vai para a igreja, volta da igreja. Como que vocês encaixam a oração no dia de vocês? Por incrível que pareça... Não oro. Não oro. Por incrível que pareça, eu não oro. Eu tô brincando. Eu demorei muitos jejum de anos, depois que eu me converti, eu demorei muitos anos pra eu começar a fazer um devocional. Tipo, realmente falar, eu vou, nesse momento, orar, ler a Bíblia e tal. Hoje em dia, eu faço meu devocional assim que eu acordo, porque se eu não fizer, não funciona. Se eu deixar para fazer em outros momentos do dia, não vai ser tão produtivo. E eu acho que também o meu dia não vai ser bom, né? A gente sabe que mesmo a gente fazendo devocional, orando, a gente pode ter dias ruins, mas eu sinto que se eu não fizer de manhã, aí eu já comecei o meu dia cagado. Já. É a mesma coisa para mim. Se eu não faço devocional de manhã, primeiro que eu não consigo encaixar no resto do dia. Porque o resto do dia é um desespero de correria até um falecer na cama e capotar. Então, assim, se eu não faço de manhã, eu já não consigo mais fazer. E eu percebi isso essa semana, aconteceu isso essa semana. Acordei e tal, daí já acordei meio bravo, e daí eu desci pra fazer o devocional. Desci aqui pro escritório pra fazer o devocional. E daí a hora que eu comecei a fazer o devocional, sabe quando você fala, putz, era isso que eu precisava. Eu precisava parar para ler um pouco a Bíblia, eu precisava parar para orar um pouco, porque senão eu ia ficar insuportável o dia inteiro. Então, para mim, pelo menos, a melhor hora de parar para fazer uma oração é de manhãzinha, aqui no quarto, né? Tipo, você se fecha no seu quarto, é aqui, eu fazer uma devocional aqui. Eu começo a orar normalmente antes. Normalmente estou fazendo ali meu café da manhã, que demora um pouco para fazer o café da manhã. Eu já estou em oração ali e tal. Daí uma oração um pouco mais minha, uma oração um pouco mais dos meus assuntos, das minhas questões, e depois eu desço para fazer o devocional, eu oro novamente aqui, mas daí uma oração mais genérica, né, mais para Deus abençoar o dia e tal. Então eu faço normalmente esses dois momentos. Já tentei orar de madrugada, já tentei orar à noite, para mim não funciona. Eu sou a pessoa fora da caixa aqui, né? Eu sou a displicente, eu sou aquela que ora... Não, você não é displicente. Ela, Não é. Não, o Ricardo também não gosta. Nossa, eu achei que ela ia falar, o Ricardo é o displicente. Você acha que você é o displicente? Displicente é o Ricardo. A última vez que ele orou foi 3 meses atrás. Não, o Ricardo não funciona de manhã. Então, pra ele, orar de manhã também é difícil, né? Gente, assim, pra mim, não consigo ter rotina de... Acredito que a minha vida não permite que eu tenha uma rotina de oração, eu leio a Bíblia, eu oro, eu estudo, eu faço minha oração, mas não existe isso pra mim de acordar e, nossa, que fofo, vamos sentar, ler. Mas é porque você não é uma pessoa matutina. Eu acredito que não é isso. Eu acredito que é realmente a questão da disciplina mesmo. Eu não tenho, em muitos pontos, eu não tenho a disciplina de... Hoje, todos os dias eu vou acordar às 7 da manhã. Ou eu vou acordar meio-dia, se eu não... Né, nesse caso, por não ser... Vou fazer... Mas é porque a tua rotina não permite. Você é mãe, dona de casa, trabalhadora, entendeu? Não, é que nem fazer atividade física. Eu não tenho... Como fala assim, todos os dias... Às 9 horas da manhã, eu vou para a academia e hoje eu vou trabalhar os superiores. Amanhã os inferiores. Não, eu não consigo. Não faz parte de mim essa forma. Não funciona comigo dessa forma. O que funciona comigo é... Por isso que eu costumo dizer que meu relacionamento com Deus é o dia inteiro, toda hora, todo o tempo. É claro que existem momentos ali da exceção, mas, por exemplo, eu vou... De manhã, vou levar um filho, sei lá, para fazer uma fisioterapia. Nesse momento, ou eu tô em espírito de oração,
ou eu tô ouvindo um louvor que vai me levar a desocupar um pouco ali a minha mente das coisas que não, sabe, que não deveria estar ocupando a mente. Aí, às vezes eu acordo, às vezes não, a maioria das vezes eu acordo de madrugada, é constante esse momento, então ali eu vou fazer o quê? Ali eu vou orar, ali eu vou muitas vezes ler a Bíblia, com a luz do celular incomodando você, entendeu? Então, para mim não existe rotina, eu não consigo ter, existe a rotina, não é uma rotina, né, gente? Eu não sei nem explicar isso, mas existe Cada dia a é diferente, prática, mas eu não vou falar todos os dias eu vou Nesse lá. horário específico, eu vou... Exatamente. Mas é o que eu falei, minha avaliação, de estar há 15 anos casados, Sim. o que eu acho que é a tua rotina, a partir do momento que você levanta, é cuidar das crianças, preparar para a escola, levar para escola, fazer almoço, dar almoço, correr com eles, trocar, passar roupa, cuidar da casa, lavar a louça, colocar comida para cachorra. Você já tá pilhada. Então, assim, ou você teria que acordar muito cedo, e daí que eu falo que você não é uma pessoa matutina, que você não acorda muito cedo porque você não é uma pessoa matutina, e isso é normal, ou você deveria fazer isso depois, para ter uma rotina mesmo, depois que as crianças fossem dormir, que é quando você começa a parar. Que eu já desisti, né? Só que os nossos, eles dormem muito tarde. A gente não colocou para eles uma rotina de, galera, todo dia às 10 horas da noite, às 9h30 da noite vai todo mundo dormir. Então, o que eu faço? Eu sou matutino. À noite, eu não funciono à noite. Para mim, não conte comigo à noite. Tô marcando futebol lá, começar tarde pra caramba, não conta comigo à noite. Então, o que eu faço? Eu acordo 5h40 da manhã. Deus é mais, tô invisível. Eu faço tudo que eu tenho pra fazer até as 9 da manhã. Eu faço tudo que é meu. Até as 9 da manhã. Porque às 9 da manhã eu começo a trabalhar e aí vai até a hora. Hoje eu parei, era 7h30 da noite. Essa semana eu parei, era 8 e pouco da noite. Então, assim, daí, a hora que eu saio do trabalho, não adianta eu querer orar, não adianta... Eu quero tomar banho, comer e dormir. É isso. Então, ou a gente teria que ter, para você ter uma rotina ali certinha, regrada e tal, as crianças dormindo no horário, ou você acordando muito cedo. Mas você não é uma pessoa matutina. Tem muita gente que não funciona de manhã. Mas mesmo até nesse tempo nos dias que eu acordo, eu tentei já, né, fazendo atividade física, saindo mais cedo ali e tal, acordando mais cedo. Mas o que funciona de manhã, muitas vezes, é durante o café, e eu aprendi muito com a Conceição nesse ponto, né, é prestar atenção, é voltar ali na atenção plena no que eu estou fazendo. Então, muitas vezes eu sento ali na minha mesinha do café da manhã, geralmente sozinha, né, por causa do horário, e ali eu tenho o meu momento de, Senhor, o que está preparado para o dia, o que eu preciso aqui, o que eu tenho que fazer aqui. Então, é uma forma de me administrar ali, seria o café da manhã, entendeu? Só que muitas vezes esse café da manhã é interrompido pela criança que acordou, é interrompido pelo meu pai que chega. Pela cachorra que tá maluca. Desequilibrada, pelo pedreiro, porque o pedreiro faz parte da nossa vida já ultimamente. Nos últimos 8 meses. 8 meses. Então, assim, quando tem essa quebra ali da atenção plena, que geralmente eu costumo fazer, durante o dia fica mais difícil de encaixar. Então, aí é onde geralmente eu acordo de madrugada, lembro ali, né, de orar. Ou no percurso da rotina com as crianças e tal, aí acaba que eu acabo encaixando isso. Já me cobrei muito, muito, por não ter o devocional no horário certo, parada, com marca-texto, com Bíblia, com livro, com dicionário, com o planner, né? Planner. Então, assim, comprei o planner e tá aqui até hoje, faz alguns meses já. Então, assim, me cobrei muito. Hoje em dia, eu creio que não há culpa, porque o meu relacionamento com Deus não está baseado na forma como eu vou fazer as coisas girarem, né? Não, o que eu ia falar é que... É porque você tentou falar, daí ela continuou falando, aí ficou com você agora. Não, é porque eu ia falar assim, é que ficou parecendo que eu faço um devocional, né, super perfeito. Não é assim também, né? Porque eu, assim como você, eu também preparo meu café da manhã primeiro. Então, tipo assim, o que eu faço assim que eu acordo, eu já começo a falar com Deus. E enquanto eu vou preparando o meu café da manhã, que também demora um pouquinho, eu já
vou ali também, coloco um louvor, que eu gosto de... O Ricardo fala que ele não entende como que eu ouço música de manhã. Eu adoro ouvir música de manhã. Então, já coloco um louvor. Então, já vou falando com Deus. Aí, eu tomo meu café da manhã, vou lendo ali a Bíblia. E quando eu termino de comer, aí eu, né, começo a me concentrar. Como você falou assim, eu primeiro faço umas orações mais voltadas para mim. E aí, depois eu começo a orar em relação às outras pessoas e tudo mais. Mas... Um dos assuntos que eu ia até mencionar, que na verdade era uma pergunta que eu ia fazer para vocês, né? Que tem a ver com isso que você falou, que eu coloquei assim. Ir falando com Deus ao longo do dia e não parar para fazer um devocional é o suficiente? Porque eu acho que não nesse sentido que você falou, porque em algum momento do dia você para ler a Bíblia. Sim. Ou da madrugada. Ou da Talvez madrugada, não é. no dia. Em algum momento das 24 horas... Sim, perfeita a frase. Você para ler a Bíblia, entendeu? Você para estudar a Bíblia, entendeu? Mas eu falo que algumas pessoas vivem assim, porque eu vivi assim. De não parar para... Agora eu vou orar, tipo assim, não concentrar. Eu simplesmente ia conversando com Deus ao longo do meu dia. Aconteceu um incêndio aqui, aí eu, Deus me ajuda, pelo amor de Deus, entendeu? E não parava para realmente estudar a Bíblia. E aí eu acho que não é o suficiente. Mas é que eu acho que se você faz só isso, daí não é o suficiente. Isso, Vou dar o exemplo da minha exatamente. avó. Eu lembro uma vez que eu não era convertido ainda, ou tava num processo, não lembro exatamente, faz muito tempo, né, galera? E eu tava na casa dela e eles estavam lá na quadrangular, ela era da quadrangular nessa época, eles estavam fazendo um relógio de oração, né? Então, cada um ficava responsável por meia hora, 20 minutos, não lembro exatamente, de oração. E a minha vozinha já era aposentada, né, gente? Então, ela podia pegar qualquer horário do dia que pra ela tava bom. E ela pegou um horário ali de manhã, sei lá, 10 horas da manhã, um negócio assim. E a dona Nair chegou na casa, a tia Nair, né? Chegou na casa dela e pipipi, popopó, e conversa. A tia Nair usava sempre vestido, era muito engraçado. E pipipi, popopó, popopó. E ela percebeu que minha avó tava mais quieta. E daí, em determinado momento da conversa, a minha avó falou, não, é porque eu tô no meu horário de oração, eu não deixei de orar, tô te ouvindo, mas eu estou aqui no meu horário de oração. E ela tava fazendo do relógio de oração a oração dela ali e a tia Nair conversando. Nossa, eu sou muito avó. Mas eu acho que se você faz só isso, que é nos momentos que tenho no meio do dia, eu encaixo, na minha opinião, e aí cada um é seu cada qual, né? Eu acho que não é suficiente, porque você não parou pra... Você não parou pra ter um tempo de qualidade, sacou? Tipo, a gente fala muito sobre isso, né? Eu fico com ela o dia inteiro. Se for pensar assim, eu fico com a minha esposa o dia inteiro. Quanto tempo de qualidade a gente tem junto? 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, às vezes zero. Dormir, aí um desmaio. Aí eu sou uma pessoa matutina de desmaio, ela tá um pouco mais acordada e é isso. Então, esse é o tempo de qualidade que a gente vai oferecer pra Deus, né? Você tava falando ontem, você tava ministrando ontem sobre temor. Esse é o tempo de qualidade que a gente vai oferecer. Eu não tô condenando quem faz isso, porque no meio do dia eu também, às vezes, faço minha oração ali, falo com Deus, mas não é a mesma coisa de você parar, se fechar no seu quarto e falar, tá bom, agora é isso que eu vou fazer, eu só vou fazer isso. Eu acho que principalmente porque quando a gente faz isso, é muito difícil da gente parar realmente para ouvir a Deus, né? Eu acho que quando a gente vai lendo a Bíblia, tipo assim, eu leio um versículo aqui, leio outro... Eu acho, não sei se eu tô errada, mas eu acho que é mais difícil da gente conseguir ouvir a Deus, né? Porque é como se a gente estivesse num monólogo ali e a gente nunca dá espaço para Deus falar, né? Uma parada que eu ainda tenho dificuldade de encaixar no meu dia, e isso eu acabo... É errado, mas eu acabo fazendo mais na igreja, e talvez seja por isso que eu valorizo tanto ir pra igreja, estar lá sempre, é a oração em línguas. É muito difícil orar em línguas em casa. Muito Nossa, difícil. eu também. E é uma parada que a gente deveria fazer todos os dias. Para quem crê que o Espírito Santo entrega esse dom de línguas para as pessoas, e quem não crê, tudo bem, não ora em línguas. Mas para quem crê nisso, a oração em línguas deveria fazer parte do dia a dia, né? A gente tava ouvindo o podcast do Theo e o Theo fala isso, né? Lá no Hub.
da importância da oração, não lembro se é ele que falou, a tia Neuza, é muito bom. Mano, ele tá falando da Neuza Itioca, é muito bom. E aí ele não sabia quem era. Nega. Nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar. Pra mim Lição era de casa. a tia Neuza do hotel. A tia- Meu, era Nossa, Neuza Itioca, eu cara. já tive Outro a nível, né? oportunidade de conhecê-la. Eu falei da tia Naíra aqui. A tia Neuza. Pitiquinha. Essa parada da oração em línguas, eu acho que eu tenho certeza que é o que eu deveria incluir mais no meu dia a dia, mas é uma que eu ainda não incluo. Eu incluo o estudo da Bíblia, não só a leitura, mas o estudo, incluo a leitura, incluo uma outra parada que eu acho que seria legal a gente falar, que é a leitura de livros cristãos, incluo a oração, incluo essas orações esporádicas que nem você falou, incluo o jejum, mas a oração em línguas é uma que eu tenho dificuldade de incluir no meu dia a dia. Eu penso nisso, em relação ao que você falou, nesse tempo mais fechado ali com Deus, em muitos dias, muitos, pra mim, acontece durante o banho. Que é o momento em que eu tenho paz. É que daí ela ora muito, ela fica muito tempo orando. Talvez assim, não seja muito sustentável. Mas, assim, porque, como eu falei, a rotina muitas vezes consome e às vezes não dá pra parar. Porque se eu for parar pra fechar a porta do quarto e orar, eu vou entrar em alfa. Então, assim, eu vou falar com Deus em sonhos, né? Então, enquanto eu tô ali no meu momento do banho, então, geralmente, eu oro, eu falo em línguas, eu expresso aquilo que eu sinto, né? E o parar pra ouvir a Deus, pra mim, eu tenho uma frase, acho que do Bispo Fábio, no seminário, onde ele falou assim, que o Senhor fala conosco de várias formas, e uma delas é através de flashes. Então, o meu dia é um dia que eu fico procurando flashes para que ele fale. Eu lembro até que ele deu o exemplo das frases de caminhão, né, de caminhoneiro, que às vezes você tá lá parada no trânsito, e aí no carro da frente, no caminhão da frente, tem lá aquelas frases, né, tipo, Senhor é meu pastor, nada me faltará, aquelas frases de... Então, eu busco a Deus em flashes, seja em podcasts ouvindo, seja em pedaços de música. Eu particularmente sou uma pessoa meio... Eu vou usar um termo estranho, mas meio quadrada em relação a louvor. Porque o louvor que toca o meu coração é o louvor que é cantado a palavra. Sou fã de Heloísa Rosa, sou fã de Ademar de Campos. Fã que eu digo assim, né? Não sou tiete, sou uma pessoa você gosta dessa... que gosto Isso. de ouvir a palavra. Então, muitas vezes tem um salmo sendo cantado, muitas vezes tem um texto da Bíblia sendo cantado, e aí é onde eu tiro muito algumas meditações desses trechos, né? E aí depois, quando eu tô naquele momento de calmaria, ou no café da manhã, como eu expliquei, ou em outros pontos, eu vou pegar aquele texto, eu vou evoluir aquele texto que foi cantado sei lá, levando as crianças para a escola, entendeu? Então, é uma forma que eu encontrei, eu até brinco, eu falo que é a Bíblia cantada para mim, não é a Bíblia falada, entendeu? De desenvolver ali em relação à palavra. Claro, tem um momento onde eu paro, eu vou estudar tal texto, eu vou vou fazer as minhas pesquisas, tal, existe isso, não é diário. Se eu falar que isso é diário, eu estou mentindo, eu não consigo parar todos os dias, que nem eu vejo o André fazendo, e falar assim, não, hoje eu vou estudar, e não consigo, não é algo que eu consiga fazer. Mas o estudo da palavra, para mim, ele vem... Pra mim, tá interligado, entendeu? Tá interligado o flash, que foi o que o senhor falou, tá interligado o louvor, que foi falado ali. Então, eu vivo aquele momento, aquele período, com vários pedacinhos, né? O pedacinho que foi falado no banho, o pedacinho da necessidade ali que eu tô tendo naquele momento. Então, eu junto tudo. Por isso que eu costumo dizer muito que a minha vida com Deus, ela é isso, né? Eu não tenho uma pausa. São vários pedacinhos no dia que você vai juntando É como se eu estivesse juntando os fragmentos, entendeu? Ali, e juntou a Tatiane ali, entendeu? É só esse cuidado que ela falou, né? Quando você falou que você faz isso no banho, né? Mas quando você não consegue parar nenhum momento para ter um tempo de qualidade, eu acho ruim. Eu acho que você tem que ter tempo de qualidade com Deus, tempo que você vai dedicar a Deus. Não que seja constante, né? Mas em muitas vezes, quando o dia é um dia caótico, como foi hoje, é comum que seja em momentos assim, né? Onde eu tô
focada em algo, onde eu tô fazendo algo realmente extremamente necessário para poder fazer. Claro que nos últimos meses o que tem acontecido é acordar de madrugada mesmo, ir lá e ler a Bíblia e estudar e... Eu não consigo. De madrugada, eu já tentei. As minhas orações, acho que Deus ouve e fala, mano, você tá muito louco. O que você tá falando? Porque eu tô orando e de repente tô pensando num negócio nada a ver. Eu não consigo. Se eu acordo à noite, eu já pensei nisso. Ah, não, 3 horas da manhã, é o horário que Deus me acordou. Nossa, minha mãe, Eu acho que Deus nem me acordou. Não, eu já tive orações assim, mas em momentos em que eu tava muito atribulada mentalmente, em que eu realmente não conseguia dormir, e aí eu conseguia acordar de madrugada por insônia, e aí eu conseguia orar. Mas normalmente, à noite eu só tomo más decisões, eu não vou tomar uma boa decisão. Aí vai fazer uma oração, aquela oração, né? Deus te abençoe. Deus abençoe o meu pai, a minha mãe, abençoe o Senhor. Eu não consigo. De madrugada, de noite, assim, eu já tentei fazer aquela. Não, vou fazer antes de dormir. Sim. Não, eu durmo no meio da oração. E eu começo a orar uns negócios nada a ver, assim, não é nem falar em línguas, é falar besteira. Eu não consigo. E de madrugada também, já tentei acordar falando, não, deve ser Deus que me acordou, eu vou orar, que não consigo. Eu preciso, pra mim tem que ser de manhã, durante o dia não funciona. E pra você ver como isso eu acho que é realmente da pessoa, né? Eu vejo a Sofia, né? Ela, muitas vezes eu vou ali no quarto dela da boa noite, ela tá com a luz do celular na Bíblia, assim, na cama, olhando ali, lendo, estudando do jeitinho dela, né? Fazendo as marcaçõezinhas dela ali. Numa mínima luz, deitadinha já na cama, com as perninhas dobradas. E com o louvorzinho dela no fundo ali tocando. Então, você percebe que é dela, ela desenvolveu. Não foi a gente que falou assim, olha, agora você vai sentar e você vai fazer o seu devocional. É que eu acho que ela, no caso, especificamente a Sofia, ela ainda não formou essa rotina dela, porque às vezes ela é morning person, ela acorda hoje, ela acordou, tal, tem que fazer, vamos. A gente acordou, ela já tinha tomado café. Meu Deus. E às vezes ela é essa pessoa que é mais noturna. Ela vai à noite ali, ter o devocional dela no quarto dela, quietinha. Então, eu acho que ela ainda não foi. Ela tá com 10 anos, eu acho que ela ainda não formou, sabe? Sim, quem ela ela tá se é. achando ainda. Ela tá se achando. Porque às vezes, realmente, ela coloca o louvorzinho dela à noite, ali baixinho do lado dela, e fica ouvindo a madrugada toda, às vezes tá cantando. E às vezes ela de manhã tá pilhadona e ela já. Meu, decide o que você quer. Eu acho que ela ainda não decidiu. Mas essa parada que vocês estavam falando Você citou várias vezes o louvor, a Eli citou o louvor também. Como que vocês encaixam a música no devocional? Faz parte do cotidiano de vocês, de vida com Deus, de espiritualidade no cotidiano, você ter música? Porque eu, musicalmente falando, sou meio zoneado. Eu ouço muitas coisas. Melhor não falar. Não vamos falar de música. Como que vocês encaixam música na vida de vocês? Você falou que de manhã você coloca ali e tal, um louvorzinho, não te atrapalha? Não, me ajuda, na verdade. Eu, assim como a Tati, muitas vezes, através do louvor, eu desenvolvo ali uma meditação e acabo tendo uma revelação. Eu gosto muito de ouvir música. A maior parte do dia, sempre que eu posso, eu tô ouvindo música. Se eu tô estudando, fazendo alguma coisa que eu preciso prestar mais atenção, eu coloco nem que seja só um instrumental, mas eu preciso ter uma musiquinha. Não ouço música só louvor, eu ouço música secular também. Meu Deus, que vergonha. Que vergonha, né? Ricardo, como você deixa isso acontecer, cara? Mas de manhã, eu gosto de... Péricles. Então, de manhã, eu não gosto de ouvir outras músicas sem ser louvor. Eu gosto de começar... E aí, normalmente, eu fico viciada numa banda, né? Tipo assim. E... O vício por uma banda é... E ultimamente também, eu já não tô mais gostando dos louvores brasileiros, porque eu já tô saturada. Mas são todos cópias dos americanos, não tem problema. Mas aí eu prefiro ouvir o americano. Ouvir o original. Exato. Pra que eu vou ouvir uma versão? Eu prefiro ir lá. Agora eu tô numa fase ouvindo muito Elevation. Nossa. Elevation é a da vez. Você já ouviu? Deixa eu ver se eu não vou falar besteira. Você já ouviu Trilo? Acho que não. Trilo. Ouve Trilo. Essas músicas estranhas que você gosta. Essas músicas... Gente, se você é do Trilo e está nos ouvindo aqui, nos acompanhando, duvido que você esteja fazendo isso.
Mas se vocês estão nos acompanhando, ó, amo vocês, tá? Respeito, Muito legal. todo respeito. Muito, vocês são músicos incríveis. Eu ouço bastante Trilo, mas é o tipo de música que você gosta. Vou pesquisar. É meio... Às vezes eles fazem meio que uma MPB ali. É muito legal, é muito legal. O Salomão do Reggae tá nessa pegada aí, com outras duas pessoas que eu não vou lembrar o nome, perdão. É isso. Eu ouço todo tipo de música também, mas eu tenho notado aos poucos que influencia no meu dia, sabe? Influencia. Então, tipo, eu tenho percebido que é melhor ouvir louvor, é melhor ouvir uma música cristã. Mesmo que seja, mano, metalzão tal, talvez seja melhor ouvir música cristã. Porque não é um negócio que me influencia profundamente, mas acaba me influenciando. E claro, no momento devocional, eu não coloco música, tá? Eu gosto de, na hora que eu tô fazendo meu devocional, eu gosto de silêncio. E aqui é muito bom, né? Porque a gente isolou tudo, acusticamente é bem bom. Então eu gosto de fazer aqui porque eu não quero ouvir nada. Eu quero ler a Bíblia, eu quero orar, não quero interrupções, sabe? Mas no dia a dia eu coloco música No meu normal. momento de leitura da palavra, de estudo ali, eu não consigo. Não dá pra eu colocar... Não dá pra ter nenhum ruído. É, Se eu tiver sou assim ruído- também. Eu fui ler... Tava lendo a Como é palavra. que você lê à noite, então, se eu tô roncando do seu lado? Eu consigo. Ela ama meu ronco. Ela já... O cérebro dela já... Não, já não tem filtrou, ela barulho tem do um lado. filtro Isso, já. ele. Não, mas é que geralmente ele já tá naquele sono que é o sono que Sono você REM. morreu, o REM, né? Então, e só ressuscita depois. Chega 5 minutos depois que eu comecei a dormir, sabe? Então, assim, eu não consigo ler, eu não consigo estudar, eu não consigo meditar com barulho. Tanto que, às vezes, eu tô na igreja e, sei lá, se tem alguém tocando enquanto alguém está ministrando, por mais que seja só aquele tecladinho fofo, aquele violãozinho ali, só no bem... Eu preciso me concentrar 1000 vezes mais para entender o que a pessoa tá ministrando, do que se tivesse todo mundo ali. Se passa um mosquito, às vezes eu me distraio. Eu tenho bastante dificuldade com concentração nesse sentido do foco, né? De focar no tema, de focar no contexto, enfim. Eu me esforço muito mais quando tem muito ruído na igreja, enfim. Tanto que quando as crianças eram pequenas, era muito difícil. Porque aí você tem uma criança que tá aqui, né? Eles demoraram um pouquinho para ir pra salinha, tal, das crianças. Então, assim, era difícil, porque aí você dá um biscoito aqui pra criança, você já perdeu 30 mil vezes a ministração. Ou então você trocar a fralda, ou você levanta lá atrás e vai balançar a criança. Então, Não, pra quem tem filho pequeno... é uma loucura. É uma Então, loucura, assim, muitas vezes eu acaba que eu saí do culto e falava, gente... Eu nem sei o que foi que ministrado. foi ministrado? Eu não É, a música não me atrapalha como atrapalha ela. Eu sou aquela pessoa que eu consigo fazer quase qualquer coisa com música. Meu pai é assim também, né? Minha mãe até comentou isso da última vez, né, que a gente foi lá, falou, não sei como ele consegue fazer. Eu consigo fazer qualquer coisa, Nossa, quase eu não, qualquer eu coisa não com consigo, música. não Até me ajuda às vezes. Se eu vou fazer uma tarefa muito rotineira, sei lá, vou lavar a louça, vou limpar o quintal da cachorra, tarefas rotineiras, principalmente as manuais, põe música. Porque me ajuda a relaxar durante aquela tarefa A manual. música, eu prefiro, sinceramente, dirigindo, porque eu dirijo muito, né, na vida, né? Eu sou a mãe turista, então ali eu coloco, mas aí eu vou de Cassiane a Ademar de Campos em 5 minutos, entendeu? Nem é tão longe assim os dois. né? É verdade. Você falar, se eu vou de Elevation a Skylet, beleza. Mas é que eu Realmente. nem ouço Elevation, eu não sei nem quem é Sky. É porque ela ouve muita coisa nacional. Eu adoro, assim, eu gosto muito de nacional, é Morada, é Baruch, então são é como eu falei, eu gosto da palavra cantada, né? E são pessoas que realmente cantam a palavra. Sim. E quando eu tô muito radical, aí eu vou ouvir, tipo, o pentecostal ali, né? Gente, eu amo ouvir pentecostal. Sapatinho de fogo, né? É algo meu, é algo de... Amo ouvir pentecostal. E não me converti nesse meio, né? Não, eu me converti nesse meio. Eu não me converti nesse meio. Da igreja que eu vim era teclado. Não. Era só teclado. Não existia bateria. Então era teclado. Então era aquela coisa super... Da onde eu vim tinha culto que não tinha jovem. culto. Era só sapateando no fogo ali. Não tinha culto. Teve uma vez, não é brincadeira, teve uma vez que foram 3 cultos seguidos que não teve palavra. Gente, eu respeito, eu acho... Hoje eu acho que eu não me agradaria tanto, né?
Mas teve 3 cultos seguidos, e Quando 3 eu cheguei domingos que não no tinha verbo, palavra. Era só começava a orar e sabia. Que eu Nossa, vi bateria, que eu vi guitarra, Ficou pedaleira. escandalizada. ficou Eu vou falar, escandalizada. não foi nem escandalizada, mas eu tentei me achar. Porque eu não me achei. Assim, no começo ali foi delicado, foi delicado. Mas assim, só que é tudo muito bem... Eu vou usar esse termo, mas é estranho, mas é tudo muito bem dividido, né? Então, aquele momento do culto ali, eu fui me adaptando e foi uma parte que realmente eu gosto mesmo. O louvor eu realmente curto, claro, né? Sou uma pessoa que sou mais tradicional zona ali em alguns pontos. Mas, pra mim, o devocional mesmo, ele precisa ser sem música. Ele precisa ser no silêncio, literalmente no fechar a porta do quarto, é isso. de tirar qualquer tipo de ruído, muitas vezes de me esvaziar ali da minha rotina do dia, que está extremamente agitada. Por isso que às vezes eu acredito que funciona mais de madrugada, entendeu? Porque de madrugada eu acordei ali no susto. Então, tá todo mundo... Ela acorda literalmente no susto. Gente, é tão engraçado isso, que ela acorda muito assustada, é muito Aí bom. levantei ali, fui no banheiro, fiz meu xixizinho. Aí eu parei agora, falei, agora vai, entendeu? Então, aí não tem nem mosquito, não tem nem grilo lá fora, né? Passarinho. É E é engraçado, porque às vezes o passarinho cantando... Eu tenho até um post falando sobre os passarinhos lá no JC. Às vezes eles, não que me incomoda, mas eles tiram a minha atenção. Então, o silêncio, pra mim, da madrugada é o melhor. Nossa, Mas o que eu ia mencionar é que, assim, tudo que você mencionou, né, de você ter vários momentos no seu dia, eu acho que isso é quando a espiritualidade, ela faz a sua vida cristã, ela não tá compartimentada numa caixinha. Ah, boa. Tá incluído. Que aí, Caraca, ela fez um link agora. vamos voltar pro Mano, assunto, ela né? Que o fez assunto um não é link música, agora. olha. Meu, tá profissional, mano. Podcaster profissional, você é louco. Chama o João. Tá pronta, tá pronta. Nossa, eu não vi essa chegando. Me pegou muito. Não, o que eu ia mencionar é que há muitos anos atrás eu ouvi uma entrevista do Tiago Arraes, que ele fala, né, tipo, perguntaram pra ele, né, como é que mudou pra você se converter mesmo, você cresceu na igreja e tal. E aí ele falou assim que uma coisa que foi uma virada de chave pra ele foi quando ele entendeu que a vida espiritual dele não estava separada do restante da vida dele. É uma coisa só, Essa né? é a minha filosofia. Isso. É. E quando eu ouvi ele falar isso foi uma virada de chave pra mim também, né? E eu acho que muitas pessoas, né, vivem assim, dessa maneira. É como se tivesse o momento de ser crente. E o momento de Hoje, não ser crente. hoje é domingo, hoje é dia de ser Isso. crente, né? Hoje eu Então, vou era a colocar a roupa mais roupa de bonitinha. crente. Exatamente. Hoje eu vou ouvir louvor, entendeu? Mas quarta-feira tem jogo, então... É dia de mas- uniforme do time, é dia de... E aí, quando a gente fala de espiritualidade no cotidiano, a primeira coisa que me veio à mente foi isso, né? Tipo, é a sua vida espiritual, é Deus no seu cotidiano, na sua vida. O tempo todo. O tempo todo. Exatamente. É, porque Inclusive no trânsito. inclusive no trânsito, inclusive quando no trabalho, inclusive na escola. Exato. Não dá pra gente separar, porque quando a gente separa, talvez a gente não tenha tido revelação ainda de quem Deus é, né? De que a gente pode ir pro mais alto monte, a gente pode ir pro mais profundo abismo, Deus está lá. E de novo, linkando com o que você ministrou ontem, se a gente tem temor do Senhor e a gente sabe que Ele está o tempo todo conosco, a gente sabe que o Espírito Santo habita em nós e que nós podemos entristecer o Espírito Santo, não existe maneira alguma de eu compartimentar o meu dia. Agora eu sou cristão, agora eu sou profissional, agora eu sou estudante. Não, eu vou ser estudante cristão, eu vou ser profissional cristão, eu vou ser marido cristão, eu vou ser pai cristão. Esse ponto o desfragmentar, aonde eu fui mais provada nisso foi na faculdade. Eu nunca tive dificuldade de ser crente no trabalho, eu nunca tive dificuldade de ser crente no meio da minha família que não era crente, eu nunca tive dificuldade de ser crente, sei lá, nunca, né, num ambiente, sei lá, num ambiente novo, mas durante um período na faculdade eu tive dificuldade, porque aquele dificuldade, falou assim, não, a gente vai ali passar no bar ali, né, eu não bebia no bar, mas eu também não abria. Mas tava lá, né? Não bebia, não pedia. Mas se me Chegasse desse... na minha boca. Eu não
aula para estar no bar. O professor faltou, era um intervalo. Então, assim, até que o Espírito Santo vai, né? Vai mexendo ali, né? E eu costumo dizer hoje que você conhece realmente o cristão que nasceu de novo, que ele passou pela faculdade invicto. Ah, mas eu não passei pela faculdade invicto. Então, eu não consegui bem passar. delicado, é. Eu não tinha nascido de novo Tem ainda. uma... Eu tive algumas opções, algumas, né, chances. A É, primeira porque você vez fez eu não muitas passei. faculdades. Isso. Primeira vez eu não passei invicto, a segunda já foi melhor, a terceira tá sendo show Eu de lembro da bola. Gra, A terceira né? você nem vai pra faculdade. Exato, então, ficou é. mais fácil ainda. Eu lembro da Gra, a gente conversava muito sobre isso, né? Isso, Das é. dificuldades que tinha na faculdade. E eu sempre tive isso no meu coração. Passou invicto. É. A Gra passou invicta, né? A Gra passou invicta. Eu tiro meu chapéu, assim. E eu falo que quando eu me posicionei, comigo, da primeira faculdade, vieram alguns frutos. Então, assim, quando eu falei, não, eu não vou... Aí foi onde eu conheci a Thaís, o Luciano, e foram pessoas que foram impactadas em um determinado momento pelo testemunho ali, por estar junto, por a gente conversar bastante sobre as coisas de Deus e tal. Então, hoje eu vejo que não dá para desfragmentar. Eu não consigo... Até em uma avaliação, uma conversa que eu estava tendo com a psicóloga esses dias, eu falei, não tem como eu dividir, a minha vida não tem como dividir, eu não tenho como falar assim, olha, todas as minhas competências, elas estão baseadas no que eu sou, a minha essência é crente. Faz parte da sua identidade. Faz parte da da minha sua identidade. Ah, mas isso por quê? Porque eu me converti muito cedo? Não, né? Porque eu passei pela faculdade, porque eu passei por dificuldades. Mas é porque a gente é cristão há muito tempo, né? Então você vai aprendendo isso com... Eu acho que é o que você falou, é um ponto de maturidade, mas é um ponto que, conforme você vai andando com Deus, você vai aprendendo, você vai ouvindo, e você vai lendo a palavra, você vai percebendo que não tem como dividir as coisas. Eu acho que a grande dificuldade de você ser cristão num ambiente onde a maioria não é cristã, e daí dá pra falar de faculdade, dá pra falar de trabalho, é você estar lá, mas não se envolver. Sim. Você não se deixar levar. Não é pecado você estar na faculdade com um monte de não cristãos, porque provavelmente é o que vai acontecer, Sim. mas é você estar lá sem se envolver. Acho que essa é a dificuldade. Porque às vezes as pessoas se cobram também muito de, cara, eu sou cristão na faculdade, eu preciso converter todo mundo. É claro que isso é muito legal, que você fazer falar isso é de importante, Deus, é importante você falar de Deus. E se Deus está tocando no seu coração para fazer isso, faça isso. Mas toma cuidado para não ir para um extremo de, se eu não tô fazendo, eu tô errado. Eu tô errado. Não, ou você se isola totalmente, daí você não vai cumprir o objetivo. Talvez você passe ileso, mas você não vai cumprir o objetivo de mostrar Deus para as pessoas, ou você vai começar a se culpar, e já que você é culpado, pô... Aí Já que eu sou tá culpado, com o pezinho já tô no ar, né? Já que eu sou culpado, então eu vou enfiar o pé na jaca. Eu já tô condenado. Já tô então... condenado, vou enfiar o pé na jaca. Eu acho que Já essa tá no inferno, né? essa é a dificuldade de você ser cristão no Abraço, trabalho, de você ser cristão na faculdade, é você saber quando você fala de Deus, quando você só está lá ouvindo as pessoas, mas sem se envolver, sem se deixar levar, influenciando positivamente ao invés de ser Eu lembro influenciado. do trabalho que até nos momentos ruins que eu não expressava um comportamento cristão, até nesse ambiente do trabalho, as pessoas que caminhavam comigo eram cristãs e estavam fazendo coisa errada junto comigo, entendeu? Então, para você ver como o grupo, né? O ambiente que você tá, né? Influencia, né? Você atrai pessoas do mesmo... Acredito do mesmo tipo de pensamento, do mesmo, né? Mas isso não impede de você não fazer parte do errado, né? Então é o que você falou, do desfragmentado ali, né? Eu acho que o ponto de você estar bem nesses ambientes é um ponto de maturidade. Você precisa ser um pouco mais experiente para você não sofrer com esse tipo de situação, para você não pecar nesse tipo de situação, para você influenciar positivamente as pessoas nesse tipo de situação. Não é fácil. Talvez o maior desafio de espiritualidade no cotidiano, de ter uma vida com Deus no cotidiano, é você estar nesse tipo de ambiente e saber o que fazer. Porque para mim, pelo menos, foi uma das maiores dificuldades. Tá bom, eu tô no trabalho e agora eu sou cristão. O que eu vou fazer? Eu vou pregar para todo mundo? Eu vou falar... O que eu faço agora?
Isso eu acho que é uma parada que você tem que depender muito de Deus. E você tem que... É muito tempo para você... Tem que ter muita revelação. É muito tempo para você entender o que você precisa fazer. No começo, por exemplo, eu me sentia orgulhoso das pessoas não perceberem que eu era cristão. Eu achava, que legal, mano. Eu sou um crente muito legal, mano. A galera nem imagina que eu sou muito legal. Do menino, né? Eu sou muito legal. Não entendia nada. Não entendia nada mesmo. Até que eu percebi que eu falei, calma, mas se ninguém sabe que eu sou crente, que crente eu sou? E daí, hoje, o que eu faço é, cara, todo mundo sabe que eu sou cristão. Sim. Todo mundo sabe que eu tenho Também defeitos. vivi esse tempo, ainda mais da igreja que eu ia, eu fazia questão de esconder, né? Porque era uma igreja muito julgada, muito criticada. Então, muitas vezes eu não estava afim de ouvir a crítica. E aí eu acabava que me fechava ali. As pessoas às vezes sabiam que eu era cristã, que eu servia a Deus. Mas até hoje, poucas pessoas sabem de onde eu vim. Porque era uma coisa que eu não fazia questão de comentar, né? Mas é um ponto, essa questão de você não expressar quem você é. Hoje, não consigo. Então, mas é o que eu falei, né? Faz muito tempo que a gente tá né? nessa. Faz muito tempo que a gente tá nessa. Quando você é novo, foi o meu exemplo. Eu ficava feliz das pessoas não perceberem. E daí, quando eu falava, a pessoa falava, nossa, eu nem imaginava. Eu ficava feliz, olha, mano, que legal. Eu sou muito objetivo. Eu sou muito legal. E não, hoje todo mundo sabe que eu sou cristão e é claro que eu não saio orando por todo mundo do nada, tal. Mas não se precisar, tá ali pra orar por todo mundo. Isso, mas a galera sabe que se precisar falar com alguém que é cristão, vai lá falar comigo. Tá ali, Aconteceu esses dias atrás. Uma pessoa falou, putz, cara, eu acho que eu consigo me abrir com você por conta disso, porque eu sei que você é cristão. Uma outra pessoa que trabalha comigo também comentou esses dias, falou, pô, eu acho legal que você não esconde isso. Você você consegue falar sem ter que ficar pregando. Você fala que você é cristão, você vive a sua vida cristã, mas você não precisa ficar ali toda hora. Forçando a barra, né? Porque tem muita gente que vai e força a barra, né? Eu sou cristão, então eu tenho que pregar pra todo mundo. Eu não sei, eu não me conecto muito com essa parada de eu tenho que pregar pra todo mundo, que eu tenho que impor que eu sou cristão pras pessoas. Se eu conseguir converter a galera, glória a Deus por isso. Consegui também, cara, eu vou fazer o meu melhor trabalho, porque no final das contas, eu tenho que ser um profissional, eu tenho que ser um profissional cristão, eu tenho que ser um estudante cristão, eu tenho que ser, como eu falei, um pai cristão. E o que significa ser um profissional cristão? Eu vou fazer o meu melhor, eu vou viver os princípios que eu creio que são os corretos, que são os princípios bíblicos. Então eu não vou abrir mão dos princípios, mas eu não vou precisar impor os princípios que eu entendo para as outras pessoas, eu não vou precisar impor a minha fé para as pessoas, mas eu vou viver como um cristão no trabalho. E daí um exemplo muito simples tá bom, o teu chefe falou pra você mentir. Eu não vou mentir, mano. Eu não vou mentir, desculpa. Quando você não esconde que você é cristão, as pessoas nem te pedem, né? Pedem sim, pedem. As pessoas pedem. O Rafa tem testemunho disso, passou por isso, eu passei por isso já, de ter que chamar um pessoal e falar, galera, isso daqui eu não vou falar. Não faço. Eu não vou falar isso, porque isso é mentira, isso não é verdade, não é isso que aconteceu. Sim. Isso eu não vou falar. Então, essa também é uma linha tênue, né? Como que eu lido com essa situação? Você não vai entrar em embate, né? Falar, também vocês são todo um bando de pecador. Não, eu falo, gente, desculpa, eu não posso falar isso. Da minha parte, eu não vou fazer. Então, é viver os princípios. E isso faz do trabalho. parte, né, da espiritualidade no cotidiano. Com você certeza. não se dobrar para situações que são, né, que te afastam do propósito. Então, se você não tem o hábito, né, se você não tem o seu momento com Deus, se você não vive o seu momento com Deus, mano, vai passar que você nem vai perceber. Então, eu acho que o fato de você não ter o momento com Deus só de manhã, ou só à tarde, ou só à noite, você é extremamente importante você perceber que durante o dia você vai ser tentado, você vai passar por situações onde o seu cristianismo vai ser colocado em prova. E se você não está conectado, se você não está... eu vou usar um termo engraçado, mas se você não está espiritual ali, amigo, você vai mentir no serviço, você vai mentir numa faculdade, você vai... O Espírito Santo nem vai te incomodar. Porque você não a sua tem... carne tá falando tão alto que você não tá ouvindo mais o funcionar, Espírito. Exato. Que entra nesse ponto de não dá para dividir a vida.
Não dá pra você Não dá separar pra de dividir. compartimento cristão, compartimento... Mas, de novo, essa é uma parada que eu acho que as pessoas se cobram demais e leva tempo. Não é da noite pro dia que você vai Eu posso aprender... falar, eu não acho que é o tempo. Eu acho que é o posicionamento. Eu não acho que você ter 10 anos de crente vai fazer com que você não se dobre. Eu acho que a questão é posicionamento. Não. Eu acho que o tempo que é mais na questão de você saber lidar. Isso, Porque você eu aprender acho a lidar com as que, situações. quando você é imaturo, você acaba ficando muito nos extremos, Isso, sabe? é exatamente isso. Sim. Você vai muito pro extremo. Você vai ou pregar pra todo mundo ou você vai se esconder. Que era o que eu fiz isso, né? Sim. Não posso falar por todo mundo, mas você vai pros extremos. Você vai ou sair com a Bíblia debaixo do braço pregando pra geral, que eu já vi isso acontecer, ou você vai se esconder, ninguém sabe que você é cristão, ou você já peca de vez e vai. Por isso que eu falo que eu acho que leva tempo. Não é tempo cronológico, né? Mas é um tempo de maturidade, é um tempo de você viver situações. Tem isso. Uma E coisa é o que vai você te falar. fazer- o que vai te fazer perceber isso é a intimidade, é o relacionamento, é o tempo que você avança com Deus ali, né? Que você dispõe pra Deus, né? O ponto do tempo que eu falei não é, de novo, tempo cronológico, mas como que você vai saber lidar quando alguém te pedir pra mentir no trabalho se você nunca passou por isso, entendeu? Sim. Então você precisa, o que eu quero dizer com o tempo é ter experiências Sim. que te colocam nesse lugar de É, dificuldade. é. O que eu falei, e quando teu chefe te pede pra mentir? Você fala, pô, eu não posso desonrar meu chefe, mas eu também não posso mentir. O que eu faço? Então, uma coisa é você falar sobre isso, outra coisa é você ter vivido isso e falar, tá bom, eu sei qual é a pressão que eu vou sofrer, eu sei qual é a dificuldade que eu vou passar, e eu sei qual é o meu posicionamento, porque eu sei quais são os meus princípios. E é engraçado porque você, por exemplo, você comentando dessa questão da mentira, né? Eu lembro de situações onde o chefe falava, fala que eu não tô... Simples, básico. A mãe às vezes fala, né? Tô com a campanha e fala, fala que eu não tô, não quero atender a mulher do Avon. Ela grita e a pessoa ouve lá de baixo. E eu lembro que eu entrei nesse questionamento, né? Da desonra ao chefe e da mentira. Não posso mentir, mas eu também não posso desonrar. E aí eu lembro que uma vez eu falei assim, olha, eu não vou mentir. O senhor se importa se eu falar que você não pode atender no momento? Ou não dá para atender no momento? Então, às vezes, o pedacinho ali, né, da frase, quando gera o incômodo, faz a diferença. Eu vou chutar aqui, talvez eu erre, mas não foi na primeira vez que você sacou isso, entendeu? Jamais, né? Você teve que passar por 1, 2, 3 vezes até Você falar. passa pela tá bom. angústia, né? Isso, você tem que passar. É isso que eu falei do tempo, né? Você tem que ter experiências, tem que passar pelas situações para você aprender a lidar com elas. Sim. Então, o ponto que eu quero trazer é: não adianta você ficar se cobrando, sabe? Se cobra de fazer o seu devocional, se cobra de você orar todos os dias, se cobra de você ter relacionamento com Deus. Essas situações que você vai passar no trabalho, essas situações que você vai passar na escola, essas situações que você vai passar entre os seus familiares que não são cristãos. Calma, você precisa passar por elas para você aprender, para você saber lidar com tudo isso. Então não adianta você se pressionar para saber o que fazer, para ser o melhor cristão do mundo nesses momentos. Não vai ser. Você vai ter que esperar um pouco, vai ter que trabalhar. Eu tenho entrado numa pilha eu vou mudar completamente. Eu tenho entrado numa pilha de meditar nisso, né? Que a gente tá falando de música. Será que a música que eu ouço é adequada? Será que o filme que eu assisto é adequado? Será que a série que eu assisto é adequada? Vocês já entraram nessa pilha de, tá bom, eu tenho o meu dia a dia, eu vou comer, beleza, mas eu também tenho que ter o meu lazer. Como que é pra vocês ter lazer e ser cristão? Porque, gente, assistir um filme que não esteja ali no limite do que é ser cristão e do que é ser ímpio, cara, tá muito difícil. Tá muito difícil. Você tava assistindo a série esses dias, não vou falar o nome da série, mas tava assistindo a série esses dias, que era uma série que vinha de boa ali, naquele limite, e de repente a série despencou. Então, Parei de assistir. você parou de assistir? Qual que você tá falando? Essa que você tava assistindo agora. Essa última. Não. Teve uma outra... Não, mas é que teve uma outra que despencou muito, né? Não, teve uma outra que a primeira temporada foi tranquila e tal. Primeiro que eu assisto série, pra mim não é um momento de...
Ai, de divertimento. Pra mim é um momento de desligar. Às vezes eu não tô nem prestando atenção Mas no não que dá tá pra rolando. separar, era o que ele tava falando, não dá É. pra você separar, né? Mas assim, quando começa com muito palavrão, com cenas impróprias, eu não consigo. Eu não sigo, eu não avanço. Algumas coisas eu ainda olho com os olhos de crítica. Eu critico, às vezes, ali, eu fico chocada, como foi ontem. Mas assim, nessa série em específico, foi uma única cena. Isso. Essa foi tranquila. O que me irrita, e eu parei de assistir uma que eu gostava muito, que eu tenho blusa dela, que assim... Porque começou a entrar numa... Eu vou usar esse termo, mas acho que vocês vão entender bem. Numa militância muito forte. E isso me incomoda. Então, pra mim, o palavrão incomoda. Eu falo que às vezes eu sou muito crente e às vezes eu nem queria. Mas é o que a gente tá Porque falando, me não dá pra incomoda. separar, né? Música, sinceramente, são poucas músicas. Eu gosto do pagode, eu gosto do samba, eu gosto do axé, eu gosto. Eu gosto do rock, não do rock pesado, mas eu gosto. Em muitos pontos, o palavrão, o culto, né, a outros deuses é extremamente forte. Não, mas dá pra ouvir um apelativo. sertanejão raiz, de boaça. Eu prefiro. De boaça. Claro que quando não fala de traição... Eu sou, nesse Não, mas ponto, o eu sou muito raiz difícil. é muito mais tranquilo. Mas eu sou muito difícil, porque quando o sertanejo vai falar de traição, de amante, de não sei o quê, me irrita. Mas é que isso foi anos 2000 pra cá. Antigamente Sim, não mas tinha eu não tanto. consigo. Eu não consigo. Não, assim, é algo que realmente me incomoda. E aí, às vezes, eu tô com meu marido no carro, entendeu? E não dá pra eu fugir. Mas aquilo me sobe o sangue, eu não consigo. Não, mas gosto. eu faço um filtro quando você tá junto. Eu faço um É um eu tenho- ele faz o filtro, realmente, ele faz o filtro. Mas até o filtro dele, às vezes, me incomoda, entendeu? Me incomoda por mim, me incomoda pelas crianças. É algo que eu não gosto. Mas eu já parei de assistir meu filme lazer é- porque eu não tava dando. Então, se é filme, série que eu já sei que tem conteúdo explícito, eu não assisto. Ah, não, não. Se- Nesse isso ponto não. Às vezes aparece oculto. Sim. Mas é que a Eli foi muito longe, Não, né? não, mas A eu Eli- digo- Eli, esse tipo de filme não. Não, você não entendeu. Ricardo. Tipo assim, um filme. Ele É porque tá assim. filme normal, ele tá entendi. Um filme entendi. normal que aí. É porque assim, tem filmes que. Eu gosto de assistir as coisas como crítico, né? Entendeu? Eu gosto de criticar. Então, eu gosto também de ter spoilers. Aí, muitas vezes, quando eu vou assistir o filme ou a série, eu assisto uma crítica. Então, eu já sei. Nossa, eu nunca faço isso. Eu Também não, sempre gente. faço isso. Então, Eu critico durante o filme. então, o livro, eu jamais vou ler um livro hoje em dia sem eu me certificar que aquele conteúdo é seguro, entendeu? Então, se eu já ouvi uma crítica e falou assim que aquele filme, que aquela série tem muitas cenas, entendeu? Próprias, aí eu já não assisto. Agora, em relação a outras coisas, como você falou, palavrão, né? Às vezes tem realmente um conteúdo que tá pregando, Apelativo, sabe? é. Não, que tá pregando uma outra coisa, sei lá, um feminismo muito forte, Sim, alguma sim. coisa assim. Eu assisto e depois eu fico criticando. Mas você consegue filtrar? Te Eu- influencia? Não me influencia nas coisas. Porque assim, já tá meio que definido, né? O que eu acredito e o que eu não acredito, né? Eu não sei, pode ser que eu esteja sendo influenciada e não tô sabendo, eu né? tenho um E tem, problema. desculpa, bem. só pra eu finalizar, é porque assim, eu gosto de assistir coisas que eu já assisti. Vocês sabem, né? Eu gosto de assistir a mesma coisa várias Eu perguntei, vezes. antes da gente começar a gravar, eu perguntei pra ela, o que você tá assistindo e tal? E ela falou um bagulho que, mano, ela já assistiu e que é velho. Eu falei, Mas é porque eu já sei que é seguro, entendeu? essa é bem uma segura. zona de conforto. Não, é bem segura, essa é bem exatamente. segura. Então, aí pra mim é tranquilo. O que eu aí tenho... música também. Gente, assistam desculpa, dorama. Assistam dorama, gente. Dorama Música, entre aspas, inofensivo. Se é uma música que tem... porque hoje em dia, realmente, a maioria das músicas tem aquele sertanejo safadinho, né? Não é Isso, só mais o funk. Antes estava só no funk. Não, mas agora tá em todos os âmbitos. É. Aí esse tipo de música também eu já não gosto. eu de não consigo ouvir... Falando de música, eu ouço muitos tipos de música, mas eu não consigo, não me desce, proibidão, não me desce. Tudo que é muito apelativo na questão sexual, que é muito apelativo na questão de crime, de droga, eu falo,
Não, cara, não. Que influência é essa, mano? Sabe o que é interessante? Eu comecei a ter um filtro. Desculpa, fere o meu princípio, sabe? Eu tinha Nossa, gente, agora eu vou longe. Eu tinha um LP de uma banda de... Nossa, ela denunciou muito a idade agora. Ela gente. poderia 40 só ter mais. falado, eu ouvi Eu ouvi a música, não, ela Ele mandou, tinha eu tinha um álbum. LP. Eu tinha um LP. Eu Tem e minha muita irmã. gente que não vai saber o que Não é LP. sabe o que é Pesquisa LP. no Dá um Google, LP. dá um Google. Isso, era quando usava telefone de ficha. Também. E que você ficava lá, né? Tentando fazer a ficha durar mais. Esse LP era de rap. Pra você ver como eu ouvia bastante coisa, né? E tanto eu quanto a minha irmã, a gente gostava dessa banda, né? Ah, só tinha o Racionais. Então eu tô Só pensando tinha aqui. Racionais, Todo mano. mundo Não tinha sabe só que Racionais. banda que é essa, Mas é que não vocês é? estão falando. Não, quem que era? Pode falar quem que Era o era. Racionais. Lógico que era Racionais, só Cara, tinha tá Racionais. na cara. E aí a gente gostava bastante, né, de ouvir e tal. A gente ouvia Legião Urbana na época e tal. Putz, Legião é uma que eu não consigo mais ouvir, gente. A gente ouvia tudo, mas o Racionais foi uma revelação muito, muito, muito de Deus, assim, a gente acredita na época, porque foi comigo e com a minha irmã no mesmo tempo. Então veio aquela direção de falar assim, chega, entendeu? É como se Deus tivesse... Chega, muda. Chega na cabeça das duas. E o LP era das duas, então a gente, em comum acordo, a gente Queimou. se desfez do... Não, a gente quebrou mesmo. A gente se desfez desse LP. Então, ali surgiu a crítica. Surgiu o espírito crítico de música, por exemplo. Filme, a minha mãe já tinha problema com qualquer coisa na época. Com videogame, minha mãe tinha problema. Tanto que você jogava Street Fighter, você via a menininha lá com pouca roupa, pra minha mãe aquilo já era demais. Mas é uma parada que é desnecessária, né, meu? É desnecessária. Mas eu não sei se é desnecessária pra algumas pessoas, né? Não, mas é desnecessário, né? Você diz desnecessário o quê? Estar... Não, é desnecessário colocar uma menina com sim. tão pouca roupa no sim, videogame. É Então- uma apelação absurda, cara. Então, quando eu fui assistir Velozes e Furiosos, eu gosto de carro. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ver o carro tal, né? É uma das fases até que eu tô curtindo bastante com o Samuel, mano, você viu o Jaguar, você viu não sei o quê. Eu fui assistir com uma sede o filme. Mas nas primeiras cenas eu já falei, gente, é muita pouca roupa. Eu não consigo, né? Então, assim, o meu filtro, às vezes eu acho que é até exagerado para esse ponto. O meu filtro, ele é eu não fino. tenho grandes problemas de assistir um filme que tem palavrão, por exemplo, ou de assistir um filme que tem uma cena um pouco mais pesada, contanto que ela seja bem encaixada, que ela tenha contexto. Tu colocou um filme pra assistir esses dias aí, mas tinha uma quantidade de palavrão sem sentido, mal encaixado, sabe? Só pra preencher palavrão. Eu falei, gente, eu não consegui assistir, eu saí. Eu falei, não dá, desculpa, não tem como assistir isso. E pra você ver aonde isso me levou, gente, eu tô assistindo Dorama. Que é sem graça. Demoram até dizer, chega, 14 episódios pra ter um de beijo. 1h20. De 1h20 pra ter um Não, beijo. eu gosto muito de comédia romântica. Também gosto. Aquelas comédias românticas, o Besta, Ricardo, Sessão ele da Tarde. fica indignado, porque ele fala, é muito ruim. É muito Mas é porque ruim. ele já Dorama, é tem feita gente pra que fala, ser é ruim muito mesmo. Eu já sei que vai ter o final feliz, eu já sei o que esperar. Já sabe o que vai acontecer. Você já viu no Dorama o ator fazendo uma cena de choro? Não, a É Dorama é muito muito ruim, devagar. mano. Eu não gosto. Dorama eu não gosto, é demais. Ele se converteu. muito Você está ruim, assistindo gente. agora. Dorama, Muito eu já ruim. Esse tentei, bagulho não. vicia. Não deve ser de Deus isso daí, não. Não deve ser de Deus, não, mano. Por exemplo, no Dorama existem cultos, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Peraí. Você tá querendo defender? Não, existe o ritual. Em alguns pontos, existe o ritual ali da valorização da morte, né? Isso, Isso me incomoda. Entendeu? Então, às vezes eu faço o quê? Dou aquela acelerada, não me interessa mesmo, entendeu? Pulo aquela parte e já era. E não... Mas tudo isso porque não dá pra separar, voltando no ponto. Exato. Não dá pra separar Quem eu sou. quem. Então, assim, tem coisas De todo um contexto. que ferem os meus princípios. Esse filme que você colocou esses dias aí foi isso. Eu falei, gente, é desnecessário, sabe? Não tem sentido. A quantidade de palavrões estão sendo... E era dublado, né? Fica pior Não, ainda. realmente. Muito pior. Gente, não tem necessidade. Eu ouvi um podcast da Laura Solgueres falando sobre isso. Ela falou que vai chegar um tempo onde os cristãos, eles não vão conseguir assistir streamer.
E aí você vai ser provado justamente no seu entretenimento. Que é onde precisam levantar pessoas que adorem a Deus no ponto dos entretenimentos. Mas essa é uma parada que eu quero gravar um episódio só falando disso, de como a gente precisa de cristãos no cinema, como a gente precisa de cristãos na arte, porque o cristão, ele tá se enchendo, nós como cristãos, a gente tá se enchendo de conteúdo que vem da Netflix, de conteúdo que vem da Amazon Prime, de conteúdo que vem dos streamings, que são conteúdos não cristãos, cara, que são conteúdos apelativos, que Ela são conteúdos... fala justamente isso. Assista esse podcast dela. Bizarro, meu, é bizarro. E é por isso que eu acredito de verdade que tem que ter mais podcast cristão. Sim, com certeza. Eu pensei muito antes da gente começar a gravar e preparar tudo isso que a gente preparou. Eu falei, cara, mas será que precisa? Qual é o sentido de fazer, né? Não sei se a galera vai gostar, se a galera vai assistir, mas eu falei, a galera precisa de alternativas. É por isso que eu não sou contra o trabalho dos comediantes cristãos. Às vezes eu acho que eles passam um pouco da linha, às vezes eu acho que eles passam um pouco da linha. Mas tem que ter alternativa, porque senão vai assistir o Afonso Padilha. Nada contra o Afonso Padilha, nada contra essa galera. Tem o jeito dele de fazer. Isso, mas ele vai fazer piadas que eu não consigo ouvir. Eu falo, cara, não dá. Que eu não consigo. Tem um que você assistia faz um tempão que eu não conseguia assistir, porque era muito... Pra mim, o tipo de brincadeira, que aí é um outro ponto que eu não consigo separar também. Aliás, acho que eu não consigo separar nada pelo jeito que eu tô falando aqui. Eu tô me autoavaliando e não consigo. Não dá pra separar. Mas existem tipos de comédia, tipos de eu não consigo parar pra ouvir. Não, stand-up comedy era uma coisa que eu amava. Então, eu não conseguia. Não. Tanto que às vezes ele me mostrava um videozinho ou outro, eu ficava... Era muito sem graça. Ele parou de me mostrar. Eu não vejo mais graça. Não, então, eu acho que assim... Só me irrita. Eles são muito inteligentes, tem coisa muito legal, mas eu não consigo quando é um conteúdo muito apelativo, sabe? E tem uma galera que não sabe fazer outro tipo de comédia. Então, assim, pra mim, é fundamental, por mais que existam limites que eu acho que essa galera às vezes passa, o trabalho desses novos comediantes cristãos. Tem uma galera surgindo depois do Douglas, tem uma galera surgindo, né? Acho que o Douglas foi o primeiro a fazer muito sucesso. Na verdade, o que foi primeiro foi o Cláudio Duarte, né? Isso, Teve o Cláudio. Mas assim, que foi fazer essa parada exclusiva que é focado nisso. Acho que ele foi o primeiro que teve muito destaque. De novo, acho que às vezes eles passam um pouquinho do que eu acho legal, mas é fundamental que tenha. É fundamental que tenha filme cristão. E os nossos filmes cristãos que é o da... É triste, né, cara? É triste. É triste. Filme cristão... Eu vejo, por exemplo, o Kaique fazendo um trabalho com Rua Azusa, com Radassa, na questão do teatro, que eu admiro. Porque é um ambiente teatro que eles já estão... é um nicho... No mundo já é um nicho específico. No Brasil, gente. Mas assim, ele começou. Isso, precisa ter, eu acho que precisa ter. Precisa ter a galera que tá fazendo isso. Quando você pega um elenco gigantesco, como ele reuniu, quando você reúne... Meu, ele pegou... Assim, eu fui assistir a peça, né, do Rua Azusa. Quando você pega uma tonelada de pessoas envolvidas num trabalho como esse, você bate recordes de bilheteria... Você vê a carência que o cristão tem. Isso, é muito carente. De cultura, né? De entretenimento. Mas sabe qual que eu acho que é a questão que às vezes a gente vacila nessa parada de arte? Que é meio estranho que eu vou falar. Existe uma separação extrema. Ou é um conteúdo completamente cristão e vai chegar a ser chato. Ou é um conteúdo totalmente apelativo no cristão. E o que eu acho que... E daí tem uma galera fazendo um bom trabalho, apesar de ter um viés político muito forte, mas eu acho que aquela galera do Brasil Paralelo faz um trabalho legal, porque eles pegam filmes que não são cristãos, mas que são filmes de valores... de valores que os cristãos acreditam, né? Eu acho que eles têm um viés político meio forte, mas eles pegam um filme, por exemplo... Eu não vou lembrar de algum filme que se encaixa nisso, mas pega um filme secular, que a gente considera secular, mas que é um filme de valores, é um filme que todo mundo pode assistir, que você pode assistir com a sua família tranquilamente, que não vai ser um filme que tem conteúdo apelativo, ou uma série que tem conteúdo apelativo,
que vai falar de família, que Então, vai... aí a gente voltando até para a pauta, Desculpa, a gente fala, a gente percebe que é uma linha fina, né, para você desfragmentar. Porque você não consegue estar inserido num contexto cristão o dia inteiro. Então, por exemplo, se eu tô num final de semana com a minha família, sei lá, num evento que não é cristão, exige muito mais do meu relacionamento com Deus, da minha espiritualidade, exige muito mais da minha postura, do meu posicionamento. Quando eu tô numa peça de teatro, vou usar esse, apesar de, né, de muita gente não gostar muito, mas quando eu tô numa peça de teatro que envolve ali, né, o cristianismo, que eu tenho a convicção de que eu tô num ambiente seguro, como você falou agora, isso alimenta o espiritual, isso você fica livre, você fica mais mais suave nesse tipo de ambiente. Por quê? Porque você consegue se identificar naquilo, né? Então, eu não consigo ver a minha vida hoje sendo dividida, né? Se eu vou pro cinema, por exemplo, que eu já nem vou mais, né? Porque já não tem tanta graça algumas... Eu nunca fui muito fã, né? Mas agora, sim, eu vou querer assistir desenho, mas até desenho hoje tá difícil. Tá complicado, Então, assim, eu desisto. Mas se eu vou para um filme onde eu consigo entender ali, onde eu consigo ser eu crente, eu cristã, eu mulher de Deus, eu não vou ter problema com isso. Eu acho que o ponto aqui não é tentar criar regra, né, gente? Cada um assiste o que quiser e ouve o que quiser. Mas não dá pra você assistir algo ou ouvir algo e esquecer que você é cristão. Exatamente. Então, se você está consumindo um conteúdo que vai totalmente contra os seus princípios, contra os valores... Tem que tomar cuidado, cara. De novo, não tô criando regra aqui, não sou ninguém para criar regra, mas pra mim isso pega às vezes, sabe? Assistir algo que vai totalmente contra os valores, os princípios básicos da nossa fé. Eu não sei se é o conteúdo que eu deveria consumir. Isso tem me pegado de vez em quando nessa questão de... Beleza, vida com Deus, de espiritualidade no cotidiano, porque no meu cotidiano eu assisto série, no meu cotidiano eu vejo filmes, no meu cotidiano eu faço coisas que são pro meu lazer também, para para descomprimir um pouco, para respirar, sabe? Existe um mundo fora, né? Mas não, mesmo nesse momento não dá para você separar, porque senão, sei lá, você vai começar a consumir coisas que eu acho, na minha opinião, eu não gosto de consumir, sabe? Sim. O que eu faço, você falou que você vê reviews e não se importa com spoiler. O que eu faço eu abro o IMDb e aí, não sei se tem em português ou não, mas eu sempre falo isso, né? Aprenda inglês porque te abre uma série de outras portas. Eu entro no IMDb e o IMDb tem uma parada que chama Guia dos Pais. E daí pra filme, série, qualquer coisa, você entra no Guia dos Pais e ele separa várias categorias. Nudez e sexo, tem uma que é palavrão, daí tem uma que é violência, e daí a própria comunidade vai falando, esse filme aqui tem uma cena tal, uma cena tal, uma cena tal. Então, às vezes eu fico com o MDB aberto vendo qual filme que dá pra assistir, ou qual série que dá pra assistir, que não vai ter aquilo que eu considero que não é adequado pra mim ou pra minha família, entendeu? Quando eu liderava adolescente antes, né, quando eu era solteira, era a famosa história da música em inglês, né, Aí eu perguntava, você sabe que você tá cantando, né? Não sei e tal. Foi logo ali, no comecinho da facilidade da internet. Eu falei assim, gente, vai atrás. Busca o que você tá cantando, busca o que você tá... Às vezes tá adorando o diabo e nem sabe, entendeu? Que, infelizmente, é comum, né? Em rock, em qualquer tipo, estilo de música. Mas procura ir atrás, né? Hoje é muito mais fácil você dar um Google numa letra de música. Hoje é muito mais fácil você entender, você saber como é um filme, né? Então, não que hoje seja muito mais fácil ser crente, mas hoje é muito mais fácil você filtrar como cristão aquilo que cabe para você no seu relacionamento, no relacionamento que você vive com Deus. É muito mais fácil de chegar nessa conclusão, né? Uma outra coisa que eu tenho colocado na minha rotina diária, na minha espiritualidade no cotidiano, e que você tem feito também, é justamente ouvir podcasts. Porque eu não sei vocês, mas eu ouço bastante, e é muito louco, né? Como Deus fala através das pessoas que você provavelmente nunca vai conhecer, né? Mas fala através delas, através do testemunho delas, através do que elas viveram.
Então, pra mim, isso é o que eu tenho colocado no meu cotidiano também, que me ajuda, sabe? Às vezes eu tô no carro, eu tô na academia e tô ouvindo ali um podcast. Olha que revelação que essa pessoa teve, olha que negócio importante pra mim. São maneiras de você ter algum entretenimento, porque o podcast é um entretenimento, né? A gente não tá aqui tentando evangelizar as pessoas, a gente não tá aqui pregando um texto da palavra, não é uma pregação isso aqui. É um momento de entretenimento pra gente que tá gravando, é um momento de entretenimento pra quem ouve, assim como outros podcasts também, mas é um entretenimento saudável, um entretenimento que você sabe que tá seguro ali, que você pode ouvir. Então, pô, ouvir o Hub, ou ouvir o Douglas Gonçalves, ou ouvir o Subirá, o Orvalho, vários podcasts que estão por aí, pra mim tem sido muito saudável, assim, é uma maneira de eu ter entretenimento e muito saudável. Pra Sofia, que tem 10... Deve ser um saco, né? Não, a gente colocou o da Lud e ela gostou, curtiu, porque ela gosta da Lud. Então a gente colocou o da Marcela Thaís, ela gosta da Marcela Thaís. Da Marcela Thaís ela ficou... Então daí ela ouve uma maneira de você mostrar para as pessoas que existe entretenimento que é saudável, que dá para fazer. Porque antigamente, quando eu me converti, gente, não tinha filme cristão. Os que tinham... Era bizarro. Deixados para Trás. Não, Deixados para Trás era muito bom. O Deixados para Trás foi muito bom. Porque tinha uns que eram, meu Deus do céu. Quando os irmãos Kendrick vieram fazendo Desafio nos Gigantes, os filmes dele eram muito bons. Maravilhosos. Mas foram os primeiros que você fala, pô, são legais. E mesmo assim, eram atuações muito fracas. Dá pra esperar muita coisa, fracas. Mas eles se juntaram com a galera da igreja e foram fazer filme. Da igreja deles. É tudo da igreja local lá, dos caras. E já era muito melhor do que a gente tinha. Sim. Mas é uma parada que eu ainda sinto muita falta. São muito fracos os filmes, cara. Filme, realmente, filme e série. Porque muitas... Série nem tem, né? Tem a The Chosen. Acabou. Porque muitas vezes, acho que justamente por ter poucos cristãos nessa, vamos dizer assim, na indústria, né, do audiovisual, acaba-se que o cristão, quando ele vai fazer um filme, ele quer fazer um filme de Jesus, quer fazer um filme da Bíblia. Paulo. Exato. Mas Cara, o Quarto de já Guerra eu acho é bom. Sim, mas é um filme voltado pra oração. Eu tô falando assim, Mas é um filme muito Isso. crente. Falta uma comédia romântica cristã. Isso, exatamente. fofinho, que vai dorama mostrar cristão. um romance nos padrões cristãos. Nos padrões, né, professora? Porta! Nos padrões Mas falta cristãos. tipo uma ficção científica, sacou? Isso! Que não vai Exatamente, fazer um suspense, uma série policial. Isso. Mas esse mercado é um mercado que é difícil de atingir, né? Sim. O mercado hollywoodiano ali. Isso, é difícil de atingir, mas a gente tem que comer pela beirada. A gente não vai pelo mainstream, a gente come pela beirada. É que é triste demais. As produções de uns 15 anos atrás, enquanto a gente tinha no mercado secular um Kubrick fazendo um negócio de outro mundo, que a gente já tinha um Tarantino fazendo uma parada que você fala, meu Deus do céu. E daí você via os filmes cristãos e você fala, meu pai. Eu vou falar até, por exemplo, de livros. Gente, é muito difícil Sabe uma hoje coisa em que dia eu achar romance. Nossa, agora... vamos fazer aqui tem uma pausa importante. Coloca aqui pra mim, Ricardo, por favor. Eu vou fazer uma pausa que é muito importante. Foca aqui em mim agora. Galera, a gente vai entrar no processo de oração aqui pra gente trocar esses microfones, que eles são muito bons. Mas esse cabo aqui, ele atrapalha demais. E a gente vai comprar o Shure SMB7, que é aquele que fica pra frente, assim. Perfeito. Só que precisa orar muito, porque é muito Hashtag caro. É Shure me jejum, patrocina. é oração. Porque não dá, é muito legal esse microfone, ele tem uma qualidade de áudio muito boa, mas essa posição que ele fica é terrível. Então entra nesse propósito de oração com a gente, se você quiser fazer a sua oferta, tem aqui como você fazer, porque é muito caro aquele microfone. Mas é muito ruim, né? Eu fico olhando pra vocês. Não, vocês já bateram umas 4 vezes no microfone. Não, gente, eu sou uma pessoa... O Daniel veio gravar e ele tava aqui encolhido, cara, que eu acho que ele saiu com torcicolo daqui. Então a Foi gente direto pra Wérida. a gente vai trocar esses microfones, se Deus quiser a gente vai trocar. Deus vai abençoar já. Amém. É isso. Não, é que eu ia falar dos livros, é muito difícil hoje em dia achar. Porque por isso que eu bati no microfone. O que eu sinto falta de livros, e a Fernanda eu não vou saber falar o sobrenome dela. Vitivivski. Vivi. Já não vai vir aqui. Mas a Fernanda, ela fez um livro infantil ilustrado com
A palavra Não, da mas Bíblia. É com a ó, Bíblia. hoje tem mais, tá? Ou Hoje não. tem Tem. mais aventura. Mas você então. não vê na idade Mas do eu ia Samuel falar- livros infantis cristãos. Ah, tem sim. É que eu são acho poucos que ainda. romance, gente, é muito difícil hoje em dia. O pessoal É. inventou agora um negócio chamado romance hot. Gente, é pornografia. É soft porn. E aí, gente, tá vendo? Precisa ter escritores cristãos que vão escrever um romance, Não, que vão escrever um suspense, Na Mundo Cristão entendeu? tem. Se você entrar no site Sim, da Mundo sim. Cristão, Sim, mas você vai ver uma falta série de uma opção. autores que Mas fazem aventura, que fazem coisas bem legais. Mas assim, gente, Gente, você São tinha as pouquíssimos. Crônicas de Nárnia Oferta na é época só. é. Era isso. Mas eu acho que é isso. O Lewis, ele conseguiu fazer uma parada. Ele chegou O num Lewis e ponto o onde muita Tolkien. gente não chegou. É. Eles conseguiram fazer. E eu tenho as duas séries aqui, porque eu acho que são realmente maravilhosas. Eu amo as duas, cara. Assim, é fantástico. Mas eles fizeram uma parada que foi revolucionária. Sim. Que é fazer um conteúdo de um cristão que atingiu o mainstream secular, sem apelação. Que virou um clássico, né? E sem precisar evangelizar, sem precisar falar. Eles conseguiram colocar os princípios no conteúdo. Mas assim, a gente tá falando de 2 autores num universo de Gigantesco. milhões de autores. É. Porque a maioria dos cristãos ainda faz o livro de teologia. Ainda... Tá tudo bem, a gente tem que fazer. Tem Eu não tô que ter, criticando, tem que ter. com certeza. Mas é que tem que ter outro lado. Sim. Quem começou a fazer isso, eu acho que foi o casal Beveri. De novo, a gente falando deles. Verdade. Mas eles começaram a fazer isso. O John e a Lisa, eles começaram a escrever livros que não são... Mas olha que absurdo, né? Precisou de um casal que já é extremamente famoso, que são escritores profissionais, que já escreveram de todos os assuntos, começar a fazer isso. Sim. Porque a gente tem tão poucos escritores cristãos fazendo isso, principalmente aqui no Brasil, né? Talvez nos Estados Unidos tenha mais, mas aqui no Brasil falta muito. E aí a gente vê, por exemplo, as crianças sendo atingidas, né, por diversos tipos de entretenimento. E o universo... Normalmente terríveis. terríveis. Esses romances, tem esses romances que no TikTok, agora que tem o BookTok, né, que tem romance que estoura aqui. Você falou grego pra mim. O que, Não, que é isso? não tem o TikTok. Dentro do TikTok existe a vertente de quem fala só sobre livros, que aí é conhecido como Tá BookTok. bom. E aí, normalmente, quando os booktokers começam a falar de um livro, esse livro explode. O pessoal começou a colocar na capa do livro sucesso do TikTok, porque as pessoas compram. E aí, quem é que tá lendo esses livros? É a galera de 11, 12, 13 anos. Então, Com livros mas que quando não eu é falo pra idade também, deles. Eu falo de entendeu? livro infantil, quando a criança está sendo alfabetizada. Sim. Aquele livro onde tem figuras, historinhas pequenas. E aí a gente vai sempre para aquela Bíblia, onde recortam uns pedacinhos da Bíblia, fala sobre Noé. Mas não tem uma historinha do sapinho e da sapinha que, sabe, que... É sei sempre lá. muito crente, né? Ou é muito Ou crente, é a ou... Bíblia em histórias cortadas ali, em histórias minúsculas. Mas não tem, que foi o que a Fernanda fez, né? Não tem uma história, né? Não tem uma historinha pra você contar antes de dormir pro seu filho. a gente tá de falando que pequenininhos, não né? tem. É claro que tem, né? Sim, é claro Mas que a oferta ainda é a pequena. oferta é minúscula, pequena, é isso. É claro que tem. A gente não tá falando contra quem faz isso, porque tem uma galera fazendo isso, tem um monte de autores fazendo Sim, isso. sim. Mas a oferta ainda é muito E pouca, a ainda divulgação muito é pequena. minúscula. Porque tem é isso caro, também. é. É isso, né, gente? Sim. Tem mais alguma coisa que a gente não falou? Já tá me Não, doendo tem, tudo aqui. é que na pauta que você criou, Não, tem tinha um muita monte de coisa, né, né? cara? A gente não Não, falou de eu um monte. coloquei mais uma coisa aqui, mas... Deixa pra outro episódio. Não, o que faltou? Deixa eu ver, que eu já não lembro mais. Não. O que eu coloquei aqui na minha pauta é que eu ia falar sobre a meditação. Porque, assim, a gente conhece a meditação no mundo, é aquele momento que você vai esvaziar a sua mente, né? E aí eu ia mencionar como um momento para você incluir no seu dia seria a meditação, onde você pega um versículo e você vai meditar naquele versículo, naquele texto, vai meditar na palavra. Então, ao invés de esvaziar a sua mente, você vai encher a sua mente, que eu, particularmente para mim, hoje,
por exemplo, me ajudou bastante. Um outro ponto que que eu roubei agora aqui da pauta que a gente esqueceu de falar, é sobre como incluir momentos de agradecimento a Deus durante o seu dia, né? É verdade. Essa é uma parada super importante que a galera gosta muito, mas inclua no seu dia a dia, e daí sim, naqueles pequenos momentos. Isso é o tipo de coisa que dá pra você incluir quebradinho, né? Sim. Para e agradece a Deus um pouco. Sim, sim. Faz Deus, muita diferença, né? Deus, obrigado. E tem muito estudo secular que fala da gratidão e tal, mas é uma parada que pro cristão é especial, né? E necessário, né? Porque você sabe que que tudo que vem de bom pra sua vida vem de um Deus vivo, que é o seu Pai, que te ama. Então, essa é uma parada que dá pra você incluir aí em pequenas doses no seu dia. Sim. E que provavelmente vai te fazer muito bem, assim como aquelas pequenas orações no dia vão te fazer bem. Vai te ajudar no trabalho, vai te ajudar na escola, vai te ajudar em qualquer um dos outros compromissos. Certo. Foi? Foi. É isso então, galera. Ó, Tanto tempo deu aí já? 1h40 quase. aí, ó. Meu Deus, foi Não, mas é que a demais. gente- Eu tô vendo que eu preciso fazer xixi. Mas vai dar pra cortar bastante coisa. Vai dar o tempo que sempre dá. Ricardo, põe aqui em mim agora, vamos finalizar? Galera, tá aí, ó. Tá em mim. Esse Ricardo é monstro, né? Ele controla as câmeras, ele vê o tempo. Galera, obrigado por acompanhar. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, segue a gente nas redes sociais, se inscreve no canal se você não é inscrito. Tem a nossa comunidade do Telegram pra você entrar lá, tem todas as novidades. Tem também, o que mais tem? Tem o AB7, que é o nosso devocional diário. Faz o devocional diário, tem vídeo todo dia, 6, 7 minutinhos ali pra fazer um devocional diário e se encaixa totalmente com o que a gente falou aqui. E se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnav.com.br. E se quiser ajudar a gente a trocar esses microfones, que são muito bons, mas que não são adequados para esse tipo de gravação que a gente está fazendo, dá uma força pra gente. É isso, galera. Deus abençoe a sua vida. Paz. Ricardo, se eu gritar aqui, acontece o que com o seu ouvido? Zoa ele. Zoa ele. Não faz Não isso. faça mano. isso com a produção. Isso aqui tá vindo aqui de coração. De cor, na maior humildade. Então, Gente, eu então. vou falar mesmo. Hoje vai ser Hoje bom. promete, Com esse tema galera. top, não tem nem como ser ruim.